Pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós temos que falar de uma coisa que parece brincadeira, parece banal, parece bobagem, mas não é. Que é a adicção, o vício praticado dentro da espiritualidade, né? E nós vamos falar do vício em macumba e do vício em oráculos. Como eu disse, parece até uma bobagem falar disso, parece que é um assunto menor, mas não é. E pode se tratar de duas coisas, tá? Muito sérias, inclusive. Uma coisa é a questão do vício, da adicção do ponto de vista biológico, que deve ser tratada, biológico, psíquico, mental, que precisa ser tratada, e a outra é a falta de autonomia espiritual, que também precisa ser tratada. Eu, na minha carreira de pai de santo, oraculista, eu atendi muita gente, né? Iniciei muitas pessoas, fiz muitos ebós, muitos jogos, trabalhei de diversas maneiras, né? Inclusive, do ponto de vista do caráter, eu tinha um caráter diferente do que eu tenho hoje. Nesse meu caminho, eu encontrei muitas pessoas que eram viciadas em macumba, viciadas em rituais, viciadas em jogar búzio, em jogar tarô, né? Depois que eu parei de atender as pessoas, fiquei um tempo parado e voltei para a internet, eu vejo que isso continua. Ainda que eu não atraia mais esse tipo de pessoa para mim e não seja o mote dos meus atendimentos, até porque já tem mais de 2 meses que eu não atendo ninguém, eu ainda deparo com essas situações, né? De pessoas que jogam búzios, no caso comigo, e aí acaba me comentando que antes de vir jogar comigo, jogou tarô com não sei quem, carta cigana com não sei quem, que jogou runa com não sei quem, jogou sangoma com não sei quem, opelê com não sei quem. Esses dias eu vi, inclusive, uma pessoa na internet falando que não tomava nenhuma decisão na vida dela sem consultar as cartas do tarô, né? Até certo ponto, ok, mas eu fico pensando, né? Pessoas que são já tive pessoas também que são viciadas em rituais, né? Eu tive um cliente que toda semana, não era assim um mês ou outro, né? Eu atendi ele uns 2 ou 3 anos e era toda semana, toda segunda, às vezes toda quarta, ele fazia ebó, né? Quando eu falo que até antigamente o meu caráter não era diferente, não que eu agia com falta de caráter, mas hoje em dia eu nem faço isso, né? Eu nem faço essas coisas, porque eu vejo que por mais que eu não atrapalhe diretamente, eu estou alimentando isso da pessoa. E também não tem mais tempo, não atendo pessoas nesse sentido. Mas fato é que existem pessoas que são viciadas em macumba, em ritual, em padre, em pastor, em mãe de santo, em pai de santo e em oráculos, né? Isso é um assunto sério. Do ponto de vista psiquiátrico, né, isso pode configurar uma adicção. A adicção, o vício, é uma doença, é uma enfermidade, né? É uma patologia que precisa ser tratada. Às vezes precisa, inclusive, de intervenção psiquiátrica, geralmente tratada com terapia, com análise, né? Um acompanhamento nesse sentido. O objeto das adicções, eles podem ser, inclusive, religiosos e espirituais. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu, na minha própria família, tenho pessoas que ficaram loucas, que ficaram perturbadas mentalmente e saíram da realidade
E você vê que aquelas pessoas descolaram da realidade por causa de espiritualidade. Ficaram fascinadas, obcecadas. Tudo era macumba, tudo era energia, tudo era espiritualidade, tudo era espírito, né? E não foi uma pessoa, bem umas 5 ou 6, né, pessoas da família mais, entre primos, primos de primos, tia, prima de avós, ou seja, não a família mais imediata, senão que essa família mais ampla, né? E vi isso acontecer, inclusive, nesses lugares, né? Dentro de centro, dentro de religião. Então, do ponto de vista psiquiátrico, biológico, né? Falando mais da Terra, as pessoas elas podem se viciar até em Jesus Cristo. Quantas pessoas a gente vê que são viciadas em igreja, em oração, né? Isso não é saudável. Nenhum vício é saudável. Nenhuma forma de adicção é saudável. Isso são mecanismos de defesa do aparato psicológico. Pode ser uma transferência, pode ser uma negação, pode ser N mecanismos que a pessoa está fazendo ali, né? Ela está fazendo uma substituição, mas isso é nocivo, isso é danino. Nós não podemos, enquanto sacerdotes e oraculistas, alimentar esse tipo de postura nas pessoas, tá? Se a pessoa ela não é adicta, se ela não é viciada, ela só é meio colorir, como se diz, né? Tem a cabeça um pouco fraca, isso também precisa ser tratado. Nós estamos aqui, todos os seres humanos, para ter experiências no planeta, experienciar. Isso faz com que a gente atualize o nosso DNA e, por ende, evolua ou involua espiritualmente. Nós temos uma série de emoções, de sentimentos, de comportamentos que são gerais da humanidade que nós devemos trabalhar na nossa vida, né? De coisas bem globais e gerais, como segurança, apego, carência, como coisas mais particulares, como é o caso do vício, né? Tem indivíduos que vêm espiritualmente ou geneticamente marcado com essa questão da adicção e que precisa trabalhar isso, né? Mas uma das coisas que nós seres humanos, todos os seres humanos precisam desenvolver aqui no planeta é justamente a emancipação, a autonomia e a responsabilidade pela liberdade, pelas escolhas, pelos resultados da nossa vida, pelas escolhas que a gente faz, né? Ou seja, nós temos que, pela nossa própria cabeça, pelo nosso próprio senso de julgamento, tomar as nossas decisões, né? A gente, obviamente, sempre quando necessário, a gente vai até o oráculo, consulta o oráculo ou os oráculos. A gente se orienta a partir dos oráculos, mas nós não podemos terceirizar para os oráculos as nossas decisões, as nossas escolhas. Nós podemos sim extrair informações, fazer sínteses, né? Mas a gente não pode terceirizar para uma entidade, a gente não pode terceirizar a nossa vida para uma divindade, para um pastor, para um padre, para um pai de santo ou para um oráculo. Porque significa, não estou nem falando se dá certo ou não dá certo, mas significa que você não está trabalhando esses aspectos, né? Você vai ter que voltar aqui uma outra vez só para isso. Tem muitas pessoas que entregam a vida delas na mão de divindades e oráculos e etc., né? E são encaminhadas ali para aquelas divindades. A vida delas é pautada por essas divindades, por esses deuses e oráculos, né? Geralmente essas pessoas, elas são religiosas, são líderes religiosos, né? São pessoas que têm uma espiritualidade, às vezes até um Egbeorum muito marcado, né? E assim mesmo, essas pessoas têm a autonomia delas. Eu garanto para vocês que as pessoas bem-sucedidas, não importa em qual área da vida,
né? Elas são bem-sucedidas porque elas têm a maturidade para avaliar, para filtrar as informações e a responsabilidade suficiente para tomar as decisões e fazer as escolhas, tá? Então, vamos ter cuidado com esse comportamento, né? Porque isso pode nos levar para alienação, pode nos levar para obsessão, pode nos levar para fascinação, pode nos criar, né, uma adicção, um vício, alguma forma de dependência que daqui a uns dias a pessoa ela não vai saber se ela é fruto dela mesma, das escolhas dela, ou se ela é fruto dessas forças externas que a orientam. Quando nós tomamos uma decisão por nós mesmos, obviamente que amparado em modelos, em padrões, em informações, em opiniões, em perguntas que a gente faz para o oráculo, né? Mas sempre a gente tem que ter o nosso poder decisório. E a gente tem que ter a capacidade, enquanto ser humano, de fazer as nossas próprias sínteses. Por isso nós temos um Ori, né? Nós somos responsáveis pela nossa evolução. Se você começa a desviar o seu caminho e basear todas as suas decisões e etc. pelo que o oráculo diz, pelo que o pastor diz, pelo que o Pai de Santo diz, você vai ser fruto de opinião, de desejo, de objeto alheio, ainda que você mesmo esteja vendo o oráculo para você. Nós podemos nos auto-enganar, né? Nós podemos criar teorias para confirmar pensamentos e coisas que nem sempre são bons para a gente. Quantas vezes a gente justifica comportamentos e atitudes, às vezes com desculpas, ou com, eu fiz isso, mas fulano fez isso, eu fiz isso, mas apareceu tal coisa. Sim, devemos consultar, devemos nos orientar, mas temos que aprender a ter responsabilidade e autonomia pela nossa própria vida, tá? Eu, esse ano, consultei o oráculo diversas vezes para saber das energias, para saber fazer previsões globais, para ver coisas outras espirituais, para ver coisas de rituais, mas para mim mesmo, eu, Rafael, consultei o oráculo 2 vezes, né? E quando eu fui ao oráculo para me consultar, eu já tinha feito esse trabalho de análise, de pensamento, e ali eu fui buscar mais informações. E depois que eu tive as informações do oráculo, tanto do meu quanto dos outros, eu parei, refleti para poder ver, tá? E ali tomar as minhas decisões e a minha postura, tá? Você, se tem esse comportamento, repense. E se você atende, tem clientes que têm esse comportamento, também repense se você está alimentando, tá? Bom, desculpa pelo barulho, pela informalidade, mas era uma reflexão que eu tinha que trazer aqui para todos.